Fala aí, pessoal. Eu sou o Dr. Rômulo Augusto dos Santos, endocrinologista titulado pelo SBEM, e sejam bem-vindos ao nosso curso TIM Aprovação. Agora a gente vai começar uma nova etapa do nosso curso, onde a gente vai estar revisando todas as questões da prova de 2023 e da prova de 2024. Como vocês já sabem, a gente gosta de dividir academicamente, então nós vamos fazer em sequência das nossas aulas 23 e 24 de determinados temas, começando com a aula de 2023 do metabolismo do cálcio. Então a gente vai fazer dobradinhas aí das questões, culminando lá com as questões da prova escrita, né, pessoal? Então a gente sabe que para você que quer ser titulado em endocrinologia e metabologia, precisa se preparar bem para o TIM, precisa se preparar profundamente, e o nosso objetivo aqui, além de trazer conhecimento para vocês, é ensinar a pensar como alguém que está fazendo uma prova. Então, o nosso principal objetivo, além de atualizá-los, de trazer as informações, as referências de guideline, é tentar dar algumas dicas pontuais de como a questão está sendo pensada pelo seu examinador, né? Então, isso vai ajudar bastante aí para vocês, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos começar agora com a primeira questão de 2023 sobre osteoporose, pessoal. Vamos lá. Então, um paciente de 32 anos de idade, em uso de glicocorticoide por via oral por mais de 3 meses, 7,5 mg por dia de prednisona, em razão de uma doença reumatológica, pode ser artrite reumatoide, lúpus, alguma doença do metabolismo do colágeno, etc. Nega fraturas prévias, ausência de outros fatores de risco para osteoporose, além de medidas não farmacológicas e reposição de cálcio e vitamina D. Qual a conduta correta para a prevenção de osteoporose nessa paciente? Então, algumas coisas aqui para a gente introduzir como vai ser o nosso trabalho. Nós vamos sempre ler a questão com vocês e depois a gente vai fazer uma pausa de 3 segundos para que você possa pausar o seu vídeo, tentar responder a pergunta e aí a gente volta com o gabarito e depois a explicação de cada questão. Pessoal, lembrando que a SBEM ela mudou o padrão da prova dela em 2023 e 2024. A prova sempre começava com diabetes. Nos últimos 2 anos eles tiveram uma rodagem para metabolismo ósseo e pode ser que no ano que vem haja uma mudança de novo, né? Então a gente está tentando seguir mais ou menos o padrão. Lembrando que algumas questões, por exemplo, de metabolismo ósseo acabam caindo na parte de endocrinopediatria, muitas vezes se misturando. Então a gente vai tentar seguir uma ordem mais ou menos aí de como foi feita a questão. Outra coisa que a SBEM mudou nos últimos anos e para melhor é que ela tem colocado como padrão a alternativa correta, sempre, né? Para não haver pegadinhas, então a SBEM tem colocado sempre aqui para você fazer a alternativa correta. No passado, inclusive, quando eu prestei prova, né? Eu passei na prova de título no ano de 2013, às vezes eles colocavam a incorreta, né? Então hoje evoluiu-se muito na questão de formulação das perguntas e esse costuma ser o padrão da SBEM. Às vezes pode ter uma escapadela ou outra, mas em geral você vai ter que tomar a conduta correta, né? E aqui, pessoal, dá uma questão sobre osteoporose relacionada a glicocorticoide. Então, sempre uma das questões da prova de título vai se relacionar com alguma causa de osteoporose secundária, seja por hipogonadismo, seja por glicocorticoide, seja relacionada a outro tipo de patologia, algum fármaco, etc. Mas lembrar que pelo menos uma questão de osteoporose secundária vai cair. Lembrando que aqui não entra as questões de hiperparatiroidismo, que tem o seu momento específico na prova, né? Então, sempre você também vai ter uma questão ou até 2 de hipercalcemia ou hiperpara para investigar. Mas aqui, pessoal, o examinador ele tomou o cuidado de colocar ali 7,5 mg por dia de prednisona, porque como a gente vai ver, depende de onde você usa a referência. Alguns autores consideram 5 mg de pred, outros consideram 7,5 mg de pred como o padrão para você começar a investigar e começar a ter risco de fratura induzida pela osteoporose dos glicocorticoides, né? Então, ele coloca aqui a alternativa A, sem recomendação de tratamento específico, alternativa B, bifosfonato intravenoso, alternativa C, denosumab e alternativa D,
bisfosfonato oral. Aqui é uma questão que eu considero de um nível fácil, pessoal. Outra coisa que eu vou tentar fazer é tentar trazer para vocês se eu considero a questão de um nível fácil, de um nível médio ou de um nível alto, tá certo? Então aí, 3 segundinhos, pausa o vídeo para a gente já vir com o nosso gabarito. Pessoal, a alternativa correta é a alternativa A, pessoal. E por que eu considero essa uma questão fácil? Porque o grau de conhecimento que você tinha para respondê-la não era tão grande. E aqui vem o primeiro ponto sobre aquela questão de aprender a fazer prova, pessoal. Olha só. Se você deu uma lida sobre osteoporose induzida por glicocorticoide, você já matava essa questão, mesmo se você tivesse dúvida da necessidade de introduzir uma terapêutica. Porque, como vocês sabem, o tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide, ela pode ser feita com bifosfonato oral, ela pode ser feita com bifosfonato EV e pode ser feita com denosumab. Então, se eu tenho essas 3 alternativas aí, provavelmente a alternativa correta é aquela que não falava de terapêutica, né? E realmente aqui, pessoal, não tem fratura, não tem outros fatores de risco. Aqui ele não dá a avaliação densitométrica para a gente, mas lembrando que é uma paciente de 32 anos de idade. Então aqui o que você vai ter que considerar é o Z-score, né? Então lembrando que quando você está falando de T-score, você está falando de pacientes comparados com adultos jovens, e quando você está falando do Z-score, você está fazendo comparativo para a mesma faixa etária. Então, aqueles pacientes que são mulheres pré-menopausa ou homens menores que 50 anos de idade, você vai utilizar o Z-score, e Z-score isoladamente não faz critério diagnóstico de osteoporose. Lembrar que o diagnóstico densitométrico da osteoporose, ele vai vir com o T-score comparativo da paciente com um adulto jovem, certo? Então aqui vamos discorrer um pouquinho por que você não trata, né? Mas só de você bater o olho na questão, você fala, eu sei que ácido zoledrônico pode ser utilizado para osteoporose induzida por glicocorticoide, denosumab também pode, bifosfonato oral também pode, então provavelmente não teria indicação aqui. E o examinador tomou o cuidado de colocar que, além das medidas não farmacológicas, da reposição de cálcio e vitamina D, a conduta correta para prevenção de osteoporose nessa paciente, não há nenhuma recomendação específica. Alguns autores recomendam que você faça uma análise densitométrica anual, que é o maior padrão. Algumas diretrizes falam que pode ser bianual, mas de maneira geral, o que você tem que fazer aqui é só suplementar cálcio e vitamina D. Então, eu gosto muito da revisão do New England de 2016 para o manejo da osteoporose induzida por glicocorticoide. E como eu falei para vocês, pessoal, se a gente pegar o American College de reumatologia, tá? E se a gente pega, por exemplo, a Fundação Nacional de Osteoporose e o Guideline Europeu, eles vão utilizar valores diferentes aí para a quantidade do uso de glicocorticoide. Então você pega o American College, ele vai usar 7,5 mg de PRED ou equivalências por pelo menos 3 meses. Se você pega a diretriz brasileira ou a diretriz da Fundação Nacional de Osteoporose americana, vai utilizar 5 mg. Já o Royal College britânico utiliza qualquer dose de glicocorticoide por 3 meses em pacientes acima de 65 anos de idade. Então, na verdade, o que vocês devem guardar para a prova é que ele vai deixar claro, e que hoje a Abraço, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, utilizam 5 mg de prednisona ou equivalência. Mas como essa posologia de 7,5 mg de prednisona ou equivalência ela é muito consagrada, e ela foi uma das primeiras diretrizes publicadas pelo American College, ela continua sendo utilizada como parâmetro, inclusive na sua prática clínica de consultório. Você pode utilizar os 7,5 mg por 3 meses. A partir deste parâmetro, você investiga a osteoporose induzida por glicocorticoide. Então, muitas vezes as pessoas acabam confundindo, podem cair numa armadilha de achar que isso é diagnóstico de osteoporose. Não, é investigação. E nesses pacientes usuários crônicos de glicocorticoide, você deve manter níveis de cálcio, de ingesta de cálcio em torno de 1.200 mg de cálcio elementar por dia, e a vitamina D acima de 30, né? Então, a vitamina D
maior que 30 deve ser o padrão para usuários de glicocorticoide entre 30 e 60, que é o padrão que é orientado pela SBEM e pela maioria das diretrizes, tá? Então, o que você faz, pessoal? Como eu disse para vocês, alguns autores pedem para você pedir pelo menos a cada 2 anos a densitometria, mas a diretriz mais aceita, inclusive pela Abraço, inclusive pela SBEM, é a densitometria anual e imagem lateral de coluna, tá? E, obviamente, que se esse paciente tiver dor, tiver quadro clínico de fratura por fragilidade, você vai pedir antes esses parâmetros, né? A densitometria eu recomendo que vocês usem anualmente, até porque é o parâmetro que vai ser pedido na prova, tá? E quando que você pede a imagem lateral de coluna em períodos interanuais, se você tiver dor lombar, como eu disse, quadro clínico, ou numa análise densitométrica, uma queda maior do que meio no Z-score. E lembrando, pessoal, que aqui é Z-score, se tratando de uma população que não seja relacionada ao uso do T-score, que são as mulheres na pós-menopausa, e lembrar, pessoal, que as diretrizes recomendam que mesmo que seja naquele período perimenopausa, de climatério, você já pode utilizar o T-score, e nos homens aí é a faixa etária mesmo, acima de 50 anos, tá certo? E quando que eu vou indicar bifosfonato? Lembrar, pessoal, bifosfonato para osteoporose induzida por glicocorticoide é a primeira linha de tratamento, bifosfonato, seja bifosfonato oral, seja o ácido zoledrônico, tá? Então você vai utilizar risedronato, você vai utilizar alendronato, até o ibandronato pode ser utilizado, mas lembrando que os pacientes que tenham fraturas e, portanto, se transformem de muito alto risco, você pode utilizar a teriparatida como agente anabólico, tá? O denosumab também está aprovado para isso. E uma dica aqui, lembrar que, por enquanto, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o romosozumab não é uma terapia disponível aprovada para osteoporose induzida por glicocorticoide. Tem trials em andamento, mas o romosozumab hoje ainda não está aprovado para essa terapêutica específica, tá certo? E, como última dica aqui, o raloxifeno, ele pode ser utilizado em mulheres que tenham contraindicações às terapêuticas anteriormente citadas. Então, sempre lembrar, pessoal, que no caso de pacientes jovens, a indicação de tratamento de osteoporose induzida por glicocorticoide é sinais precoces de fratura vertebral, perda de maior que 20% na massa óssea, então um score de Frax de alto risco, a gente vai falar do Frax na próxima questão, e se você tiver fratura por fragilidade, você vai indicar, tá? Então, nos pacientes com Z-score, que você vai utilizar e uma queda de Z-score maior que meio em 2 medidas consecutivas, você considera a imagem lateral de coluna, não considera tratamento, tá? Então, a imagem lateral de coluna na primo descompensação e densitometria uma vez por ano. Terapêuticas aprovadas. Todos os bifosfonatos, pessoal, claro que aqui a gente não está falando de palmidronato, mas todos os bifosfonatos que são aprovados para osteoporose, eles também são aprovados para tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide, então alendronato, risedronato, ibandronato. Eu, particularmente por questões óbvias dos estudos pivotais, deixo o ibandronato como uma outra linha de tratamento, né? A gente tem aí, se vai utilizar bifosfonato e você tem o risedronato, que também é mensal, igual ao ibandronato, e tem estudo pivotal para fratura vertebral e extravertebral. Lembrar que glicocorticoide aumenta risco de fraturas tanto vertebrais quanto de quadril, tá? Claro que são mais comuns nas fraturas vertebrais, tendo fratura vertebral nos pacientes de alto risco. Lembrar que o guideline de 2016, a gente ainda não tinha o conceito de muito alto risco de fratura, mas a teriparatida, até o momento, é o único agente anabólico de osso que deve ser utilizado para pacientes com osteoporose induzida por glicocorticoide, tá bem? Bom, pessoal, vamos lá. Questão 2. O Frax é uma ferramenta importante para estimar o risco de fratura. Em algumas situações, seu resultado define se o paciente deve receber intervenção farmacológica para o tratamento da perda óssea. Então, o autor aqui teve muito cuidado para que a questão não fosse anulada, para não escrever que define a indicação para tratamento de osteoporose, pessoal. Lembrando, Frax é uma ferramenta para estimar risco de fratura. Não é uma ferramenta para diagnóstico de osteoporose. Lembrar que o diagnóstico de osteoporose ele pode ser feito clinicamente através das fraturas
ou ele pode ser feito pela densitometria através do T-score, tá? Mas é obviamente que o Frax, naqueles pacientes que a gente não tem um diagnóstico óbvio, seja por fratura, seja de maneira densitométrica, ele nos ajuda a estimar o risco das fraturas de quadril e das fraturas de fêmur, né? Então a gente consegue decidir, e ele coloca aqui uma questão que eu acho interessante, ele coloca em qual das situações abaixo o cálculo do Frax seria fundamental para decidir quanto à necessidade de tratamento farmacológico, e aqui ele coloca de novo, para reduzir o risco de fratura. Ele não diz que é tratamento farmacológico para osteoporose. Então, mostra que quem fez a questão domina completamente o tema e assume aqui que o Frax tem esta função, né? Então, ele não coloca para tratamento de osteoporose ou para tratamento, para diagnóstico de osteoporose. Não, aqui o Frax é a ferramenta para estimar risco de fratura e aqui você vai agir de maneira preventiva de acordo com essa ferramenta. Lembrando que o Frax Brasil foi atualizado recentemente, você deve utilizar. Então vamos lá. Mulher, 55 anos de idade, com menor T-score de menos 2,1 no colo de fêmur. Outra coisa importante que vocês devem se lembrar é que na análise densitométrica, o que se utiliza é o pior T-score. Então, se entre quadril e fêmur total ali, o que você tiver, entre coluna e quadril em fêmur total, você tiver uma piora densitométrica com relação a outra análise, você sempre vai utilizar a pior. E que o rádio tem uma sensibilidade menor do que vértebra e quadril, você vai utilizar apenas se algum dos outros sítios não estiver disponível, por exemplo, por uma prótese ou por algum artefato que não deixe a gente avaliar certamente esses sítios, aí você usa o rádio, ou também em situações que você suspeita ou já tem diagnóstico de hiperparatiroidismo primário, aí o rádio pode ser utilizado, tá bem? Mas vamos lá. Mulher de 55 anos, T-score menos 2,1 em colo de fêmur, sem fraturas, uso de medicamentos ou comorbidades não tem, cuja mãe teve fratura de fêmur proximal aos 80 anos de idade. B. Homem de 35 anos com score Z de menos 2,3 em coluna lombar, sem fraturas prévias e sem outras comorbidades ou uso de medicações. Então, um caso meio diferente aí, né? Paciente com uma baixa massa óssea pelo Z-score, homem, jovem, sem outras comorbidades aqui, a gente tem que trucar um pouco, né? A gente tem que perguntar e avaliar se não tem hipogonadismo, hiperparaprimário, né? A carinha do secundarismo aqui com esse Z-score muito alterado num homem jovem, mas tudo bem. Mulher, 73 anos, com menor T-score de menos 2,3, novamente a preocupação de dizer o menor T-score, ou seja, o mais baixo aí, né? De menos 2,3 em colo de fêmur, história de fratura de fêmur após queda da própria altura. E a D, homem de 65 anos de idade, com um T-score de menos 2,7 em coluna lombar, sem fraturas prévias e sem outras comorbidades. Perdão, também considero essa uma questão de nível fácil, né? Uma questão bem tranquila aí com relação a sua resposta. Então, na prática, o que ele quer aqui? O examinador quer que você identifique em quais dos cenários realmente o Frax vai ter benefício, tá? Nos outros 3 cenários, você, em tese, não precisaria do Frax para tomar a sua conduta. Vamos lá, 3 segundos para você pausar o vídeo. Pessoal, olha lá, alternativa A, né? Bastante claro isso. Então, uma mulher de 55 anos de idade, com T-score de osteopenia, não tem fratura, ela precisa de uma avaliação pelo Frax, que a gente vai ver as coisas que são avaliadas no Frax, mas esse caso o Frax define conduta. Nos outros, pessoal, você ou não tem a indicação do uso da terapia, ou você tem a indicação de maneira clara, o Frax não ajudaria, né? Então, a gente vai utilizar o Frax nesses cenários aqui, e na alternativa A é o mais importante. Na alternativa B, eu, na verdade, preciso pesquisar secundarismo aqui, o Frax não vai me ajudar nisso, então, não sendo baseado que o examinador quis dizer que o paciente não tem outras comorbidades conhecidas, né? É o caso típico de você investigar hiperparaprimário e hipogonadismo nesse paciente. Na C, pessoal, um paciente que tem ali uma osteopenia, ele deixava pegadinha, tem score de menos 2,3, uma mulher pós-menopausa,
Só que tem história de fratura de fêmur por fragilidade, uma queda da própria altura. Aqui não precisa de frax. Já é uma paciente de alto risco, você vai precisar entrar com bifosfonato. Já tem diagnóstico de osteoporose pela clínica da fratura. D, um homem que tem 65 anos de idade, eu já vou usar T-score, e lembra que eu falei para vocês, T-score diagnostica osteoporose, né? Uma coisa interessante aqui, pessoal, é que esse paciente não tem fratura prévia, não tem outras comorbidades ou uso de medicações. E a análise densitométrica aqui seria obrigatória apenas após os 70 anos de idade, se a gente usar apenas o fator idade. Então, por que será que pediram esse T-score deste paciente, né? Então, aqui ele tem osteoporose já, provavelmente é um quadro de osteoporose primária mesmo. Tem que investigar secundarismo, não esqueça, quando você tem diagnóstico densitométrico de osteoporose, tem que investigar secundarismo nos homens todos, tá? Mas, lembrando que aqui tem essa pequena pegadinha aqui interessante, porque poderia se indagar, mas por que pedir densitometria? Um cara totalmente assintomático, com menos de 70 anos, um homem, por que pedir essa densitometria? Não sei, mas de qualquer forma foi-se feito o diagnóstico de osteoporose, esse paciente tem que usar bifosfonato. Então, lembrando, pessoal, que o Frax, né, que é uma ferramenta para avaliar risco de fratura, ela avalia essa fratura osteoporótica maior, né? E onde que a gente considera fraturas maiores, pessoal? É quadril, coluna lombar, úmero e punho, tá? E ela vai estimar o risco em 10 anos. Até o presente momento, pessoal, há algumas dúvidas se o Frax deve ser utilizado para outras coisas, mas ele não é bom para você monitorar tratamento. Monitorar tratamento é clínica, densitometria e marcadores ósseos, tá? Então, monitoramento de tratamento com Frax é uma coisa que ainda a literatura está um pouquinho questionável se isso deve ser utilizado ou não. A gente deve ter novas diretrizes em breve. Mas, no momento, não é recomendado para monitorar. Você não fica fazendo Frax para ver se está melhorando ou se está piorando. Você tem parâmetros laboratoriais, densitométricos e clínicos para verificar isso. Bom, e aí, o que você avalia no Frax, pessoal? Fratura prévia por fragilidade, história familiar de fratura, tabagismo, uso de glicocorticoide, consumo de álcool, você calcula o IMC para ver se tem baixo peso, artrite reumatoide ou outras causas de secundarismo, idade, sexo, e a densitometria de cólor de fêmur é opcional. Se o score Frax vier maior ou igual a 3% para a fratura de quadril ou maior ou igual a 20% para outras fraturas maiores osteoporóticas, você tem a indicação clínica de fazer o tratamento com bifosfonato ou etc. Né? Lembrando que aqui, se você está usando o Frax, é um paciente que não está fraturado, tá? Pelo menos naquele momento, ele pode ter uma história prévia de fratura por fragilidade, que aí você encaixa aqui no Frax, né? Ele já vai subir o risco dele, mas lembrando que se você tem a fratura ou múltiplas fraturas, você não precisa de Frax para nada, você já indica aí uma terapia anabólica para esse paciente com teriparatidas ou com romosozumab. Lembrar, se for glicocorticoide, você vai fazer o uso da teriparatida. Mas o que é interessante aqui no Frax, pessoal, é que ele vai basicamente ser um indicador de antirreabsortivos, né? Então você vai usar o denosumab ou bifosfonato, porque se é um paciente que não teve fratura e tem uma densitometria de osteopenia, em tese, as indicações serão para terapia antiabsortiva apenas, deixando os casos de muito alto risco para os anabólicos, como a gente vai ver melhor, inclusive na prova 2024. Tá bem? Bom, então, lembrando uma questão fácil aqui, você conseguia avaliar que o caso clínico B, o homem não tinha indicação nenhuma, o Frax não ia mudar a conduta nesse cenário. O que você precisaria fazer aqui é pesquisar secundarismo. Uma dica para vocês, pessoal, mesmo em pacientes que você está utilizando o T-score como parâmetro, se o Z-score estiver muito alterado, ele sugere que você deva investigar osteoporoses secundárias, as etiologias secundárias, lembrando sempre glicocorticoide, hiperparaprimário, hipogonadismo no homem, etc, etc. Tá? E o cenário C e o cenário D, você tinha já a indicação de tratamento e o Frax não iria nos ajudar em nenhuma situação, tá certo?
Questão 3, pessoal, uma questão de osteomalácia, né? Então, uma mulher de 72 anos de idade, dor em região de metatarso esquerdo há 4 meses, sem história de trauma ou queda. Foi solicitada uma ressonância magnética que identificou uma fratura na região. Adicionalmente, queixa-se de dor generalizada e fraqueza muscular. Queixas inespecíficas, mas que vão estar dando aí o diagnóstico para você, né? Adicionalmente, queixa-se de dor e fraqueza e de caráter progressivo, levando a paciente a importante dificuldade para deambular. O endocrinologista solicitou radiografia de pelve, que evidenciou pseudofraturas e, com base nesse achado, suspeitou-se de causa tumoral. Sobre este quadro clínico, assinale a alternativa correta. Pessoal, notem que tem poucas informações para um diagnóstico complexo desse, tá? Então, obviamente que, ainda mais numa prova de primeira fase, ali, uma prova objetiva, né, casos clínicos, tem que ser um pouco mais curtos, com um tempo mínimo ali para você ler, né? Porque senão a prova fica muito extensa e você acaba não conseguindo terminar de avaliar todas as questões. Alguns alunos do nosso curso têm falado muito sobre essa dificuldade. Então eu vou dar uma maneira aqui para vocês darem uma limpada em toda essa história aqui. Ele está te dizendo que o paciente tem neoplasia, é isso que ele quer te dizer. Olha, tá tendo fraqueza muscular, queixa de dor generalizada, e ele diz, causa tumoral. Então, para você que já está acostumado a estudar a parte de metabolismo ósseo, ele está te dizendo de maneira clara que ele quer que você pense em osteomalácia oncogênica. É isso que ele está te dizendo. Olha só, o paciente teve pseudofraturas, tem fraqueza, teve uma fratura por fragilidade metatársica, então uma fratura que não é para osteoporose de maneira clássica, e ele te diz que suspeitou de causa tumoral. Então, ele não te deu exame laboratorial nenhum. Ele quer que você discorra nas alternativas sobre osteomalácia oncogênica, tá? Essa questão, eu já coloco ela de um nível médio para alto, tá? Uma questão bem mais difícil do que as outras duas aí. Então, ele pergunta, na alternativa A, é caracterizada por níveis reduzidos de FGF23 e aumentados de osteoprotegerina. B, a localização do tumor é difícil, já que pode estar em qualquer parte do corpo. C, hiperfosfatemia associada à hipocalcemia é um achado extremamente comum. E D, a exérese do tumor não promove qualquer melhora na massa óssea, sendo necessário o uso de bifosfonato. Então, uma questão de osteomalácia oncogênica que eu coloco aí de médio para alta dificuldade. 3 segundos para você pausar e a gente voltar com a resposta. Pessoal, alternativa correta, alternativa B. A localização do tumor é difícil, já que pode estar em qualquer parte do corpo, pessoal. Então, uma questão que eu não considero ela das mais bem feitas. Ela dá um enunciado com pouca orientação, ela poderia facilmente ter colocado assim. Sobre a osteomalácia oncogênica, assinale a correta. Seria muito mais fácil ter feito isso, porque ela dá um caso clínico grande e no final discorre sobre uma causa tumoral, tá? Então, aqui tá pensando em osteomalácia oncogênica, toda vez que você está falando, tem FGF23 ali na jogada, você fica muito querendo falar sobre o FGF23 e às vezes você pode ser pego no contrapé aqui, porque a gente está com um conceito errado, né, de FGF23 nessa questão. Então vamos entender, pessoal, por que a alternativa A está errada? Ela coloca, é caracterizado por níveis reduzidos de FGF23 e aumentados de osteoprotegerina. Exatamente o oposto, né, pessoal? Você vai ter um tumor produtor de FGF23 que vai gerar fosfatúria e por isso vai gerar osteomalácia. Então, neste cenário, você vai ter hiperfosfatúria e não hiperfosfatemia nesses casos de osteomalácia. Então, você já só conhecendo o básico da osteomalácia oncogênica, você já tinha matado e tirado a A e a C. A D, pessoal, você tem que ter o conceito de que ao fazer a exérese do tumor, você vai ter uma redução da produção de FGF23 e vai ter melhora da massa óssea neste cenário, né?
e aqui ele coloca, não promove qualquer melhora, então aquilo que está pensando um pouco mais claramente ali, ainda mais que é começo de prova, né? Você está ali na terceira questão, vamos supor que você optou por seguir a ordem normal ali das coisas, então a alternativa D também está errada. Então, alternativa B, muitas vezes você não consegue achar qual é o tumor, você pode estar com um tumor intracavitário, você pode estar com um tumor abdominal, torácico, pode ser um tumor sistema nervoso central, pode ser um tumor de partes moles, mas é difícil de encontrar muitas vezes. Então, lembre-se que osteomalácia oncogênica é muito frequente, tá, pessoal? Geralmente vai ter ou osteomalácia oncogênica ou ractismo hipofosfatêmico como uma das questões obrigatórias da parte de metabolismo do osso, tá? O cálcio, pessoal, ele costuma estar normal e o fósforo reduzido, tá? Lembrar que nas causas de osteomalácia e ractismo, pessoal, o fósforo quase sempre estará reduzido. Tudo bem? Você vai estar reduzido no ractismo hipofosfatêmico ligado ao X, ou autossômico dominante, autossômico recessivo. Todos esses você vai ter um fósforo reduzido. No ractismo com hipercalciúria, fósforo reduzido. Osteomalácia oncogênica, fósforo reduzido. Ractismo dependente de vitamina D, seja no tipo 1, onde você tem deficiência da conversão pela falta ali da 1-alfa-hidroxilase, seja por resistência ao calcitriol, mas você vai ter fosfato reduzido. E no Fanconi, pessoal, vai depender do momento que você pegar ali, né, na acidose tubular renal tipo 2, vai depender do momento, se pegar numa fase mais precoce, você pode ter fósforo sérico normal, mas vai ter fosfatúria, tá? E apenas na hipofosfatasia é que você vai ter um fósforo normal. Então, por isso o gabarito correto aqui era a B, pessoal. Lembrar? Aqui eu vou ter aumento de FGF23 e redução da osteoprotegerina. Então, lembrar que, inclusive, um dos mecanismos de osteoporose relacionados ao alto turnover ósseo é porque você diminui a osteoprotegerina enquanto você aumenta o rank ligante, né? Atividades osteoclasto dependentes, tá certo? E na osteomalácia oncogênica, é uma causa de hipofosfatemia, pessoal. Então, lembre-se que o fósforo baixo ele vai ocorrer em basicamente todas as etiologias de osteomalácia ou ractismo. Só não vai ocorrer quando ele estará normal na hipofosfatasia, tá? Então, o que eu tenho na osteomalácia oncogênica, pessoal? Eu tenho secreção tumoral excessiva, uma síndrome paraneoplásica que vai produzir FGF23 em excesso, tá? É um fator de crescimento de fibroblasto que vai promover fosfatúria e vai inibir a 1-alfa-hidroxilase, reduzindo a formação de calcitriol. Então, nestes cenários, o cálcio tende a estar normal, inclusive, mas você tem um calcitriol baixo, então a vitamina D ativa vai estar reduzida. Então, fosfatúria, portanto, hipofosfatemia, então hiperfosfatúria com hipofosfatemia, inibição da 1-alfa-hidroxilase, você vai lembrar muito bem, a 1-alfa-hidroxilase, PTH dependente, ela vai agir colocando um radical hidroxila na posição 1 do carbono da cadeia da vitamina D, formando a 1,25 de hidroxivitamina D, que é o nosso querido calcitriol. Então, você vai ter uma redução da formação de calcitriol, tá certo? Então, o que você vai ter? Você vai ter fosfatúria com hipofosfatemia, tá certo? E lembrando que nestes cenários você vai ter um tumor que pode ter qualquer localização, produzindo FGF23 de maneira excessiva, portanto, a alternativa correta, B de bola, tá certo? Questão que eu considero média, também se você olhasse com carinho para ela, você conseguia matar, mas já é uma questão que não tem uma resposta tão óbvia quanto as duas anteriores que a gente comentou. Questão 4, pessoal, uma questão de osteoporose. Como a gente vai ver, em média, eu vou ter 5 questões de osteoporose na prova. E lembrar que a osteoporose ela pode parecer muito frequente apenas na área ali de metabolismo do cálcio, metabolismo ósseo,
mas ela pode aparecer também em andrologia, ela pode aparecer em ginecologia, ela pode aparecer em endopédia. Então fiquem atentos, tá? E certamente também pode aparecer na segunda fase. Então, uma mulher de 75 anos fez densitometria óssea, há 3 anos teve um T-score de menos 2,9 em coluna, menos 3,1 em colo de fêmur e menos 3,5 em fêmur total. Portanto, um diagnóstico aí clássico de osteoporose, densitométrico, indiscutível, a indicação de terapia antiabsortiva. Nesse caso, foi optado pelo tratamento com denosumab. Nenhum problema, ela vem em tratamento regular da medicação e no 3º ano, quando se repetiu a densitometria óssea, ela teve uma piora densitométrica, uma perda de densidade mineral óssea na coluna e teve fratura intertrocantérica direita com queda da própria altura, ou seja, uma fratura típica por fragilidade. Mesmo assim, pessoal, é de bom tom, toda vez que você tiver uma piora densitométrica em vigência de terapia antiabsortiva, investigar secundarismo, né? Então, pesquisou-se outras causas aí, tudo normal. E sobre as possíveis condutas nesse momento, marque a alternativa correta, pessoal. Então, ele está te dizendo, olha, é uma questão de falha, de falência terapêutica na osteoporose. Então, vamos entender. Alternativa A, pessoal. A substituição do denosumab pelo ácido zoledrônico deverá resultar em maior ganho de densidade mineral óssea na coluna e redução do risco de fraturas vertebrais e não vertebrais. B. Mesmo a paciente apresentando uma fratura femoral atípica, a manutenção do denosumab estaria indicada pelo benefício na redução de fraturas subsequentes. C. A substituição do denosumab pela teriparatida deverá resultar em maior ganho de densidade mineral óssea no fêmur e redução do risco de fraturas vertebrais. E D. A substituição do denosumab por romosozumab deverá resultar em ganho de densidade mineral óssea na coluna e sua manutenção no quadril, pessoal. Então, uma questão que eu também considero aqui de um nível médio, tá? Então, 3 segundinhos aí para você pensar, mas é uma questão que dá para fazer. Não considero nível fácil, porque tem algumas nuances aqui, algumas pegadinhas, mas dá para você matar com certa tranquilidade. Vamos lá? Então, alternativa correta, pessoal, alternativa D. A substituição do denosumab por romosozumab deverá resultar em ganho de densidade mineral óssea na coluna e manutenção no quadril. Lembrar que o romosozumab ele tem melhor efeito na densidade mineral óssea em coluna lombar, mas também ele reduz risco de fraturas de quadril e diminui a perda nesta região. Então, é uma questão que eu considero de moderada dificuldade. Por quê, pessoal? Por que não é a alternativa A? A substituição do denosumab pelo ácido zoledrônico. Pessoal, aqui, em qualquer momento que você tiver da terapêutica, se você for substituir denosumab por um bifosfonato, tá? Em tese, você não vai ter nem ganho nem perda em termos de melhora da terapêutica que está sendo utilizada. A não ser que você suspeite de má adesão, então, por exemplo, está usando bifosfonato oral, aí você vê que o paciente não toma, é aquele semanal, tem dispepsia, não absorve direito, o paciente usa para, você pode trocar a via de absorção da terapia antiabsortiva, tá? Lembrar que se você troca denosumab por ácido zoledrônico no paciente que fraturou, você, em tese, não vai ter nenhum benefício adicional, porque o mecanismo de ação, embora não seja o mesmo, a base terapêutica é antiabsortiva, ela vai ser principalmente, tanto com o bifosfonato quanto com o denosumab, com o anticorpo monoclonal, ela vai ter como ideia a terapia inibidora de atividade osteoclástica, que aqui parece que continua bem ativa. Então, trocar o denosumab pelo ácido zoledrônico, você não vai ter melhora de massa óssea nenhum dos sítios, né? Afinal de contas, todos os cenários que estudaram, os estudos pivotais que estudaram denosumab e ácido zoledrônico, mostraram redução de fraturas nos 2 sítios. Se você está usando um deles e trocar para o outro, você não vai ter melhora teórica em nenhum desses cenários. Então, a alternativa A está errada. A B. Mesmo o paciente apresentando uma fratura femoral atípica, já para por aí, né, pessoal? É uma fratura por fragilidade, é uma fratura intertrocantérica, fratura clássica aí, osteoporótica, tá? Então, está errado. A manutenção do denosumab estaria indicada pelo benefício
nas fraturas subsequentes. Questão bem errada, acho muito difícil que alguém tenha marcado essa aí. Vamos lá. Então, já para começar, que não é fratura atípica, só você passou correndo ali, lendo, mas mesmo assim, na segunda parte da frase, você veria que aqui eu estou em critério de falência terapêutica na osteoporose. Não posso manter o mesmo tratamento. O paciente fraturou em vigência daquele tratamento, eu preciso mudar o tipo de fármaco. Então, na A e na B, pessoal, o examinador tenta te induzir a trocar a terapia antiabsortiva por outra antiabsortiva, e na B ele mantém o tratamento. Muito difícil que vocês tenham colocado alguma dessas duas. Mas a C, pessoal, ele coloca: a substituição do denosumab pela teriparatida deverá resultar em maior ganho de densidade mineral óssea, certo, no fêmur e redução de risco de fraturas vertebrais. Então, o que está errado aqui, pessoal? A palavra fêmur, né? A gente sabe que teriparatida para fraturas de quadril não tem grandes evidências. A redução de risco de fratura é de coluna, tá? Então é por isso que a alternativa C está errada. E a alternativa D é a correta. Você vai substituir o denosumab pelo romosozumab. E lembrando que aqui até poderia ter a substituição para a teriparatida pensando como agente anabólico, mas a fratura, pessoal, foi uma fratura intertrocantérica no fêmur, né? Então, onde melhora seria a melhor conduta aqui? Um anabólico que melhore desfecho de quadril, que é o único que a gente tem, por enquanto, no Brasil, é o romosozumab. Teremos em breve novidades chegando aí para o próximo ano, mas o romosozumab aqui será a melhor conduta, resultando em ganho de densidade mineral óssea na coluna e manutenção no quadril. Então, seria o melhor cenário aqui, o romosozumab, tá? Então, pessoal, eu estou diante aqui de um critério de falência terapêutica, né? Então, eu tive fratura por fragilidade e piora da densidade mineral óssea, tá? E, sem dúvida, quando você tem um cenário em que após 1 a 2 anos de tratamento, o paciente perdeu massa óssea, teve fratura por fragilidade, e certamente os marcadores, né, por exemplo, o CTX aqui, o telopeptídeo urinário, estaria estourado, estaria bem alto aqui, muito provavelmente, né? O que você vai fazer? Revisar a adesão. A primeira coisa, pessoal, a grande maioria dos casos de fratura na vigência de terapia antiabsortiva é por má adesão. Perfeito. Não tem, pesquisa secundarismo. Não tem, aí você troca para terapia anabólica, tá? 2 ou mais fraturas por fragilidade no período, uma fratura com marcadores ósseos sem redução significativa, uma fratura e piora significativa da densitometria, que foi o caso da paciente, e você vai introduzir romosozumab, né, pessoal? Romosozumab, todos vocês sabem, anticorpo monoclonal contra a esclerostina, tá? Ocorre como um anabólico e um agente antirreabsortivo ao mesmo tempo. Então, lembrando que a teriparatida ela é essencialmente anabólica e o romosozumab é um anabólico e antirreabsortivo, tá? Então, você vai ter inibição daquela via do rank ligante e aumenta a expressão da osteoprotegerina. O próprio nome está dizendo, né? A proteção óssea. Então, osteoprotegerina, marcador de formação óssea, que vai ser estimulado pelo romosozumab, o nosso anticorpo monoclonal contra a esclerostina. Questão 5, pessoal. Hiperparatiroidismo primário. É praticamente uma certeza que uma das questões será de hiperpara primário, tá? É boa prática da prova fazer uma questão de hiperparatiroidismo primário. Isso sempre vai ter, então estudem hiperpara primário, que você pode ter de 1 a 2 questões e, inclusive, uma chance boa de ter algo relacionado para a segunda fase, tá? Então, vamos lá. Então, paciente de uma mulher de 39 anos, cálcio sérico e PTH levemente elevados em várias medidas, com cálcio corrigido variando entre 10,3 e 10,7, aqui ele coloca o valor de referência de 10,5, PTH geralmente a gente considera até 65, então ele coloca bem limítrofe ali, né? 66 e 70 picogramas por ml, vitamina D 25, hidroxivitamina D de 41, lembrar que aqui ele considera um valor de referência de 20, né? Mas a gente sabe que para pacientes com alto risco de fratura a gente tem que manter entre 30 e 60.
Relação clearance de cálcio e clearance de creatinina menor do que 0,01. Não tem nefrolitíase, densidade mineral óssea preservada. Qual é o próximo passo na investigação dessa paciente? E essa questão aqui, pessoal, eu considero ela de um nível facílimo, tá? Um nível facílimo. Mas a gente precisa entender o que o examinador quis dizer. Então ele coloca aqui, indicar acompanhamento anual, indicar paratireoidectomia, solicitar cintilografia com sextamib, solicitar tomografia cervical com protocolo 4D. Então, é um caso aí que é uma paciente jovem, com cálcio sérico e PTH elevados discretamente, e uma vitamina D normal adequada. Qual que é a conduta correta neste cenário? Vamos lá. Alternativa correta, alternativa A, indicar acompanhamento anual. Pessoal, essa questão ela gerou alguma polêmica por causa da faixa etária da paciente, né? Então, uma mulher de 39 anos, então a gente sabe que no hiperparatiroidismo assintomático abaixo de 50 anos, você pode indicar a paratiroidectomia, certo? Pessoal, aqui você tem uma paciente que tem níveis de cálcio praticamente normais e níveis de PTH apenas tocados. Não tem nenhum tipo de comorbidade, não tem nefrolitíase. Então aqui, pessoal, o mais recomendado é você conduzir como um hiperparanormocalcêmico, tá? Então você vai indicar acompanhamento anual. E qual que era a dica aqui, pessoal? Toda vez que eu vou indicar a paratireoidectomia, eu preciso antes fazer uma imagem localizatória. Posso fazer ultrassom de paratireoide, cintilografia com sextamib, tomo cervical, mas nas outras 3 alternativas, pessoal, o examinador coloca um exame de imagem e a paratireoidectomia. Então, outra coisa importante, se você está em dúvida em alguma coisa da questão, guarde que se tiver terapia expectante, acompanhamento, tem alta chance dessa ser a resposta. Então, uma coisa que a SBEM gosta muito é de terapias conservadoras, né? A gente não fazer o overtreatment e o overdiagnosis. Então, é muito frequente a SBEM colocar questões onde você tem que segurar um pouco a mão ali e ser um pouquinho mais benevolente, mais expectante. Então, aqui eu tenho uma relação clearance de cálcio e clearance de creatinina menor que 0,01 e é um paciente com níveis de cálcio muito limítrofes, né? Aqui você pode até conduzir como um hiperpara normocalcêmico, né? Você tem 2 medidas ali de 66, de 70, então é uma paciente que não tem história. Aqui ele coloca o clearance de cálcio e creatinina para dizer que ela não tem calciúria, ela não tem nefrolitíase, tem massa óssea preservada, então aqui acompanhamento anual, tá certo, pessoal? E aqui, quando que eu indico hiperpara primário tratamento, pessoal? A idade menor do que os 50 anos de idade, desde que você tenha hipercalcemia e o paciente seja assintomático, tá? Então, lembrando que para os pacientes jovens, a gente pode fazer a cirurgia, a paratireoidectomia, então naqueles pacientes menores que 50 anos, a gente pode indicar a cirurgia. Mas aqui, pessoal, o examinador quer que você pense clinicamente, olha só, cálcio está ainda no limite superior da normalidade, o PTH discretamente tocado, então esse paciente provavelmente você vai conduzir ou como hiperparanormocalcêmico, assintomático, então a conduta aqui é expectante, tá? Uma questão que eu considero no nível fácil, mas que algumas pessoas podem ter sido pegas de surpresa, desprevenida aqui por olhar. Olha só, é um paciente menor que 50 anos de idade, então eu vou indicar a paratireoidectomia. Lembrando que você tem que ter 2 medidas de cálcio maior do que o valor de referência e principalmente aqui, pessoal, um PTH muito tocado, muito limítrofe. O que você vai fazer? Observar se esse paciente vai evoluir com uma hipercalcemia e aí, tendo algum sintoma, você vai indicar a paratireoidectomia. Então, lembrar, se você tem um cálcio maior que 1 mg por decilitro do limite superior da normalidade, uma taxa de filtração glomerular menor de 60, fraturas ou T-score menor que menos 2,5 em pacientes pós-menopausa. Lembrar que em pacientes menores que 50 anos,
você pode indicar a cirurgia no hiperpara primário, né? Mas aqui eu tenho um paciente muito limítrofe, com cálcio dentro ainda do valor de referência no limite superior da normalidade, e que o examinador queria que você fosse conservador, não vai indicar uma paciente dessa que não tem sintoma de nada. Aliás, acredito aqui que muito dificilmente, perdão, ela tinha real indicação de investigar o cálcio aqui. Então, a solicitação de PTH e cálcio tem que ser feita com parcimônia, e nesse cenário você tinha que fazer uma conduta mais conservadora com relação à função paratireoidiana. Tá bem? Então, alternativa correta, alternativa A. Questão 6, pessoal. Aqui eles fizeram questão de colocar duas questões de hiperpara primário muito próximas ali, né? Uma com um hiperpara primário ali quase normocalcêmico, né? E lembrando que uma coisa que eu esqueci de comentar na questão anterior, mas que é bom a gente lembrar, é que para diagnóstico de hiperpara normocalcêmico eu preciso do cálcio iônico, tá? No diagnóstico do hiperpara primário eu não preciso do cálcio iônico. Se eu tiver um cálcio total aumentado, eu não preciso de diagnóstico de mais nada para diagnóstico se o PTH estiver alto, né? Claro que no hiperpara normocalcêmico eu só vou caracterizar que ele seja normocalcêmico se eu tiver tanto cálcio total normal quanto ionizado normais, tá bem? Mas aqui ele coloca um outro tipo de questão, né? Ele coloca um paciente de 46 anos que vem para avaliação de exames laboratoriais. Trouxe cálcio corrigido pela albumina de 11,2 e 10,9, PTH confirmadamente bastante elevado, 99,78, e você tem, portanto, o diagnóstico de hiperpara primário. E aí, como eu disse para vocês, a SBEM tem padronizado colocar a alternativa correta, né, e não mais a incorreta, o que as provas de alto nível têm priorizado ultimamente. Então vamos lá. Caso não tenha alteração de massa óssea na densitometria, fratura, nefrolitíase ou hipercalciúria, não há indicação de tratamento cirúrgico para esse paciente. B. A ingestão suplementação de cálcio deve seguir as mesmas recomendações nutricionais diárias para a idade e sexo de pessoas sem a doença. C. A ausência de localização de paratireoide hipercaptante contraindica o tratamento cirúrgico, devendo ser realizado outro exame imaginológico. E a D. O uso de calcimimético está associado ao controle da hipercalcemia e melhora da massa óssea na coluna lombar e no fêmur. Então, essa é uma questão que eu considero também de um nível fácil, embora tenha aí uma pegadinha, né? Então, 2 minutinhos aí para vocês, 2 segundinhos aí para vocês pausarem o vídeo, para a gente vir com a resposta do gabarito. A alternativa correta, a alternativa B, pessoal. Então, por que a A está errada? Porque um paciente menor que 50 anos, com hiperpara primário assintomático, tem a indicação de tratamento cirúrgico, né? O que difere o paciente da questão 6 daquele paciente da questão 5? O paciente da questão 5, pessoal, ele encaixa num perfil em que o PTH está quase normal, o cálcio no limite superior, embora ali a gente não tenha o iônico para caracterizar ele como hiperpara normocalcêmico, um paciente que não precisa fazer tratamento cirúrgico. Aqui não, eu tenho um hiperpara primário com uma hipercalcemia bem estabelecida em 2 medidas, e embora o paciente assintomático e sem lesão de órgão-alvo, eu preciso fazer a paratireoidectomia nesse paciente, tá? E lembrando, pessoal, que se eu não localizar o tumor, né, o adenoma, ou se for uma hiperplasia, isso não contraindica de forma nenhuma, você vai ter que fazer uma exploração intraoperatória, porque muitas vezes você acaba não localizando. Lembrar que 80% dos casos de hiperpara primário serão adenoma único de paratireoide e que você tem sensibilidades diferentes aí com relação à metodologia, né? Você pode fazer a cintilografia com Sextamib, ultrassom de paratireoide melhorou muito a metodologia nos últimos 5 anos, você pode fazer tomografia 4D, você pode fazer diversos tipos de abordagem imaginológica, mas se você não achar, não tem problema, você vai indicar a terapia cirúrgica da mesma maneira, né? E pessoal, o uso de calcimimético você vai fazer naqueles cenários onde o paciente tem a indicação cirúrgica e se recuse a fazer ou tenha contraindicação ao procedimento cirúrgico, por exemplo, paciente de alto risco cardiovascular,
aí você pode usar o Sinacal 7, né, que é um calcimimético, que ele vai ajudar apenas no controle da hipercalcemia, mas não vai haver qualquer tipo de melhora de massa óssea, seja em qualquer sítio, seja coluna ou fêmur, tá certo? E lembrando que no hiperpara primário, pessoal, você não precisa inibir a ingesta de cálcio, tá? Vai ser a recomendação nutricional diária para as pessoas de idade e sexo que não tenham a doença. É diferente do paciente que tem osteoporose, que você vai induzir a um aumento na ingesta de cálcio para 1.200, podendo chegar até 1.500 miligramas por dia. Aqui você vai deixar de 800 a 1.000 miligramas de ingesta de cálcio. E aqui é importante que você não deixe ter hipovitaminose D, para que você não tenha um componente de hiperpara secundário junto com o hiperpara primário. Tá bem, pessoal? E lembrando que o manejo cirúrgico do hiperpara primário você vai fazer a análise intraoperatória do PTH. Você vai coletar a cada 5 a 15 minutos após a retirada das paratireoides. Você vai ter um PTH pré-operatório já para avaliar isso. A meia-vida do PTH intacto é de 3 a 5 minutos, tá bom, pessoal? Então, se tiver uma queda maior que 50%, taxa de cura alta. Se você tiver uma queda menor que 50%, você vai ter indicação de múltiplas glândulas acometidas, devendo fazer a exploração cervical de maneira adicional. Então, olha que legal, pessoal. Você tem uma cirurgia de hiperpara primário que você não localizou o adenoma no pré-operatório. Ou então você localizou, mas você quer ter uma certeza de que a sua cirurgia tem taxa maior de cura. Você vai avaliar o PTH pré-operatório e depois o PTH a cada 5 a 15 minutos após a retirada da paratireoide. Então vamos supor que você tem um adenoma único lá. Você tirou a paratireoide superior esquerda, por exemplo. Tirou a paratireoide superior esquerda, espera 5 minutos, dosa o PTH. PTH pré-operatório, pessoal, PTH de 120. PTH 5 minutos após a retirada da paratireoide. Você tem um PTH que caiu para 30. Opa, alta taxa de cura, uma queda maior que 50% do PTH. Se caiu lá de 120 para 100, opa, menos que 50% de queda. Vou explorar melhor as outras paratireoides. Às vezes eu tenho 2 adenomas, às vezes aquilo era um adenoma com hiperplasia associada, tá? Mas lembrar que se você indicou a cirurgia, você precisa ter um PTH pré-operatório. Quanto mais próximo da cirurgia, melhor, tá? Inclusive você pode dosar um PTH no pré-operatório imediato ali, logo no manejo antes da cirurgia, e no intraoperatório é obrigatório que o cirurgião faça as dosagens do PTH, né? E lembrando também que você pode prevenir ou diminuir risco de fenômeno de fome óssea se você mantiver níveis adequados de vitamina D, aqui o recomendado acima de 30 nanogramas por ml, e muitas vezes considerar o uso de bifosfonato, caso esse paciente já tenha perda de massa óssea, né? Muitas vezes são pacientes jovens, você vai utilizar o Z-score como parâmetro, tá? E uma vez que a cirurgia foi aceita, foi indicada, você indicou um adenoma no exame de imagem, você vai fazer apenas a paratireoidectomia daquela região, mas lembrar que você deve dosar o PTH intraoperatório para não ter que fazer uma reabordagem cirúrgica depois, tá? Então, mesmo nos casos em que você identificou um adenoma pré-operatório, você tira esse adenoma e faz a análise para não ser pego desprevenido. Se você não identificou, você vai ter que fazer a exploração das 4 glândulas, perfeito? Então, tá aí a dica sobre hiperpara primário, 2 questões que eu considero aí de dificuldade média, tá? O mais interessante aqui, pessoal, é que elas eram consecutivas na prova, com valores de cálcio limítrofes em uma, onde você era conservador, com valores de cálcio aumentados na outra, ambos pacientes jovens. Numa você tinha que ter o bom senso de conduzir como hiperparanormocalcêmico. Repito, na questão anterior, teria sido muito importante as dosagens de cálcio iônico, tá? Mas aqui na questão 6, a gente tinha indicação clássica ali pela faixa etária menor que 50 anos para este paciente. Pessoal, a SBEM adora colocar uma questão de osteogênese imperfeita, tá? Dentro de patologias mais raras relacionadas ao metabolismo ósseo,
a osteogênese ela intercala com Paget na SBEM. Muitas vezes a osteogênese aparece na parte de metabolismo ósseo, muitas vezes ela aparece na parte de endocrinopediatria. Mas a osteogênese imperfeita, pessoal, ela fica intercalando com Paget nas provas. Por exemplo, em 2023 a gente teve osteogênese, em 2024 a gente teve Paget, então quem vai fazer a prova em 2025, eu acho que tem uma grande chance de osteogênese cair de novo, tá? 2 anos consecutivos de Paget, não me lembro de ter acontecido nos últimos 10 anos, tá? Doenças muito raras, como osteopetrose, por exemplo, a SBEM não tem colocado, e eu acho que isso é bom, assim, porque são muito raras essas patologias, tanto a osteogênese quanto o Paget já são raras. A osteopetrose é uma coisa muito rara, sem terapêutica conhecida, então eu dou a dica para vocês de estudarem osteogênese e Paget, e para 2025 a minha aposta é em osteogênese imperfeita, tá? Então, coloco um quadro clínico aqui bem clássico, uma mulher de 40 anos de idade, com história de mais de 30 fraturas durante a vida. Então, aqui, uma osteogênese que pode ser a tipo 1, pode ser a tipo 3 ou a tipo 4, né? Apresenta escoliose e cifose importante, encurvamento de ossos longos, baixa estatura e dentes de coloração amarela ou marronzada. Exames laboratoriais sem alterações, densidade mineral óssea com Z-score menos 2,4, né? Lembrando que aqui ela tem fratura, então ela tem diagnóstico de osteoporose, só que uma osteoporose secundária aqui, múltiplas fraturas desde a infância, a osteogênese é o diagnóstico óbvio. Então aqui era bem fácil você fazer o diagnóstico pelo enunciado e você só tinha que lembrar qual é o gene, né, que está relacionado à osteogênese imperfeita. Então é uma questão que eu considero de um nível fácil aí, tá? Então, qual que é o exame mais adequado para confirmar o diagnóstico? Ele pede sequenciamento do gene ALPL, esclerostina, AIRE ou cola 1, cola 2. Vamos lá, 2 segundinhos para você acertar essa questão, que na minha visão já está no nível um pouco mais fácil. Alternativa correta, pessoal, a alternativa D, cola 1, cola 2, né? Então, pessoal, sempre lembrando, o gene ALPL é da hipofosfatasia, então não tem grande relevância clínica, ainda mais para esse cenário aqui. Gene da esclerostina também não tem nenhum sentido aqui. O gene AIRE, pessoal, lembrar que é da síndrome poliglandular autoimune do tipo 1, onde você tem ali candidíase mucocutânea, doença de Addison e hipoparatireoidismo. Então, a alteração do metabolismo ósseo do sequenciamento do gene AIRE é relacionada ao hipopara. E todo mundo sabe, mutação cola 1, cola 2 é a mutação clássica da osteogênese imperfeita, tá, pessoal? Então, lembrando que a osteogênese é uma doença genética que tem caráter na alteração tanto qualitativa quanto quantitativa do colágeno tipo 1. Você tem uma alteração por mutação missense, principalmente, tá? Nas formas mais clássicas, no gene cola 1 e no gene cola 2, e aí você acaba formando de maneira inadequada o colágeno tipo 1. Então, nas formas clássicas ali, a gente vai ter uma má formação no colágeno tipo 1, e esses pacientes vão acabar tendo fraturas muito precoces, tá? Lembrar que existem diversos tipos de formas clínicas da osteogênese, mais de 10 genes já descobertos, né, com mutações específicas, descobertas na osteogênese. A forma mais clássica aí é a osteogênese do tipo 1. Lembrar que aumenta o risco de fratura muito precoce, mas quando você tem fratura intrauterina, é mais comum aí a osteogênese imperfeita do tipo 2, que é uma forma extremamente agressiva, precoce, com altíssima mortalidade, né? E sobre as terapêuticas, pessoal, pamidronato ou outros bifosfonatos, denosumab, teriparatida, anticorpos anti-esclerostina e anticorpos inibidores de TGF-beta estão em estudos aí para desenvolvimento do tratamento da osteogênese imperfeita. O que você tem que fazer aqui é lembrar que esses pacientes precisam fazer terapia com bifosfonato. O mais utilizado no Brasil é o pamidronato, principalmente em crianças com alto risco de fratura ou fraturas clínicas frequentes, tá? No adulto, a gente pode ou não usar o bifosfonato,
mas eu recomendo que você utilize naqueles cenários que você teve fratura. Está indicada a terapia antireabsortiva com bifosfonato e, inclusive, terapias anabólicas com teriparatida. O romosozumab vai começar a ser testado nisso, né? Lembrar que é um anticorpo anti-esclerostina anabólico de osso talvez seja um caminho aí para a osteogênese, né? Mas o que a gente tem de literatura clássica já consagrada é o uso de bifosfonatos com terapia antireabsortiva primeira linha para estes pacientes, tá certo? Então vamos lembrar, genicola 1, genicola 2 são as mutações que a gente deve lembrar da osteogênese imperfeita.